Programa não recomendado para menores de 14 anos. Dragon Vic and all it was, Commodore 64, Amsterdam Dynamic Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Do IEE 488 surgiu uma variação amada por muitos, que é a IEC, o protocolo foi simplificado, né? E foi introduzido no VIC-20, perpetuado pelo Commodore 64 e que assombra as pessoas até hoje. Assim como que foi usado igualzinho com o CBM Basic em todas as máquinas 8-bits que a Commodore lançou desde então. E essa é serial, né? Essa é serial, com certeza. O chip estava bugado, o protocolo teve que, em vez de fazer pelo chip, que seria a implementação por hardware, seria mais rápido, implementaram por software. Para garantir que tá tudo legal, faz 2 vezes. Idiotas! Ai, meu Deus. Ah, mas agora consertamos o chip. Agora deixa como tá. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. Agora já tá feito, né? Agora a bosta tá feita. Deixa, finge que não é com você. Traz lá o aparelhinho de apagar a lembrança do MIB. Uma outra forma, assim, outras surgirão, talvez nos comentários, que foi utilizada pela Atari nos computadores 8-bit, que é a CIO. A CIO, tecnicamente, é uma porta EC feita do jeito certo. Sem as cagadas que tinham feito antes, né? É, ela funciona legal. No Atari ST você liga também o cassete, igual se ligava no Commodore 64. Você ligava a plot, você ligava a impressora convencional e você ligava os HDs na CIO. E a CIO era rápida. Acho que o Benrec que fala um troço desse, quando ele fez um Atari 8-bit notebook, que ele usou uma interface IDE. Aí quando ele foi fazer um Commodore 64 assim, ele ficou abismado. Nossa, o troço não funciona. A interface era mal feita mesmo, não tinha problema. A interface tão bugada que a própria Epix tinha um cartucho chamado Fast Loader. O que era o Fast Loader? Eram as rotinas otimizadas de carga. Basicamente todo mundo tinha Fast Loader. Porque era impossível o ser normal e comum trabalhar com isso. Não, ela é muito lenta. Aliás, assim, se você... O vídeo do jogo, que o 8-Bit Guy fala do jogo que ele desenvolveu, quem quiser se divertir, né, e assistir até o final, vai verificar como é que ele fez as cópias do jogo de Commodore 64. Ele mesmo fala, eu usei um copiador de disquete da época. O que significa isso? O Commodore 64 transferia o software pro drive, porque o drive também tinha um processador, desligou o Commodore 64 e ficava só trocando disquete com 2 unidades. E tem uma outra que eu li recentemente isso, que tem um circuito integrado nas próprias Disk 2, se eu não estou enganado, que as pessoas acessavam de um jeito meio diferente e recebiam um valor meio aleatório. Então isso era utilizado pelos desenvolvedores de jogos para fazer o seed do gerador de números aleatório do jogo. Eu lembrei disso agora porque o cara estava mostrando que não é aleatório, é pseudo-aleatório. Tem um certo padrão na geração dos números. Vem cá, agora que a gente falou de interface, vamos falar de disquete? Vamos falar fisicamente dos formatos. Primeiro, o disquete original. O disquete mesmo. O disquete de raiz. Disquete raiz original. Seu nome disquete. Eram de 8 polegadas. Foram introduzidos pela IBM em 73. Tem uma caixa de disquete de 8 polegadas aqui em casa, lacrado. E capacidade útil foi evoluindo até chegar a 1,2 megabytes. Que era o suficiente para rodar IPL. Isso. Também para gravar o kernel. Também foram utilizados nos micros que rodavam CPM. Talvez sejam os grandes casos de uso dos disquetes de 8 polegadas. O CPM ele surge por 75, né? Isso. Então a tecnologia já estava amadurecendo. Então o drive de 8 polegadas já estava razoavelmente mais barato do que 73. Não, 7,6 com o CPM. Aliás, em 7,6 também foi lançado o mini disquete. É o disquete de 5,4 polegadas. Gente, esse é o mini, tá? É que nem o SIM card, né? O chip do celular, né? O cartão original mesmo era o tamanho do
cartão de crédito. Sim, na Europa você podia botar o teu cartão SIM card no telefone público para usar seus créditos, ou mesmo para você gastar os seus créditos para comprar Coca-Cola na máquina. E aí você olha aquele disquete de 13 centímetros, que esse aqui, olha, é o mini, tá? É no mínimo estranho. Mas enfim, o mini disquete 5/4 foi lançado em 76, a capacidade começou ali 100 KB nas unidades de dupla densidade e 300 KB nas de alta densidade, chegou até a 360. Isso. Dupla densidade. E dependia muito do fabricante, sistema operacional, interface, por isso. E mais ou menos 1.200, famoso 1,2 MB, nas unidades de alta densidade. E, claro, se tornaram a mídia padrão dos microcomputadores. Sim. No caso do microcomputador, né, compensava mais você ter uma unidade que era metade do tamanho, porque assim, se o disquete de 8 polegadas já era grande, gente, imagine o drive. Sim. Lembra aquela máquina da Cobra, que era estilosa, tinha 2 drives de 8 polegadas na lateral, em pé? Sim, o Cobra 210, era o tamanho do monitor. Pois é, né? E o monitor era em modo retrato, né? Não, o monitor era normal, era uma tela acho que de 10 ou 11 polegadas. Mas assim, era como você ter 2 computadores na sua mesa, só que um só pode botar disquete. E tem um detalhe muito interessante envolvendo cabeça, leitura e gravação. As primeiras unidades, elas tinham apenas uma cabeça de leitura e gravação. E, portanto, para... Aí, César, veio aquela informação importante, né? O fabricante da mídia não conseguia colocar a parte magnetizada somente de um lado. Ele fazia dos dois. Aí você podia gravar dos dois lados, né? Exatamente. Assim, eu lembro quando eu fiz curso de Basic do Apple II, vários dos disquetes, eles eram cortados. Tinha o disquete de 5/4, aquele corte do lado, que a gente botava o selinho para impedir a gravação, e tinham vários disquetes que tinham corte dos dois lados. O corte, inclusive, feito por uma maquininha, uma engenhoca feita que eles tinham no curso. Que era porque você tirava o drive, virava o disquete e colocava ele de volta no drive. Eu tinha um colega na faculdade que foi usuário de Apple II na época, e ele tinha vários disquetes que ele usava nos PCs na época na faculdade, que o disquete estava cortado dos dois lados, porque era um disquete que ele tinha usado originalmente no Apple II dele. Aliás, uma curiosidade, disquete 5/4, a aba de segurança contra a gravação ficava do lado, né? Você colocando o drive ficava do seu lado direito, bem na frente, né? Bem onde está o seu dedo. E você tinha que colar uma etiqueta pra não gravar, não é isso? Sim, sim. Tirar a etiqueta pra gravar. No 8 polegadas era o contrário. Você colocava a etiqueta pra poder gravar e tirava pra poder proteger. E a etiqueta era no extremo oposto, onde ficava o seu dedo na hora de colocar no drive. Ficava na ponta do drive, do disquete. Caramba, hein? Mas enfim, a vida segue e... A tecnologia andou. Lembrando, 73, disquete IBM, 76, mini disquete Sugar Associate, 83, 82, Sony. Que é o 3,5, né? 3,5. É um micro disquete. Micro disquete 3,5 polegadas. O micro disquete 3,5 polegadas, ele já começa com uma capacidade muito próxima dos mini disquetes. Já começa em 300 e alguma coisa, e ele foi até, pelo menos nos PCs, em 2.8. Isso. Aí tinha aquelas gambiarras que o pessoal fazia pra poder conseguir botar mais algumas trilhas. Porra, aqui um pouquinho, vai um pouquinho lá pro lado. Ah, tinha. Eu peguei disquete de 1,2 que o pessoal conseguia enfiar 1,7. É, aquela coisa da organização da quantidade de setores, né? Aliás, esse negócio do disquete, o disquete de 3,5 que nós conhecemos hoje, que é esse que tem a caixa plástica sólida, diferente dos outros disquetes, que era uma caixa mais flexível. Bem mais flexível, né? A gavetinha para proteger a mídia, Isso aqui, esse disquete que a gente tem aqui hoje em dia, ele é a segunda versão, o segundo release. A ideia original da Sony, do disquete 3,5, ela tem duas curiosidades que, felizmente, alguém lá pensou e não iriam dar muito certo. O primeiro era o seguinte, você não tinha uma mola para fazer o mecanismo de abrir a janela. Você tinha que abrir a janela manualmente antes de colocar no drive. Ui. E a segunda característica curiosa é que a proteção de trava contra a gravação é uma parte móvel, né, que você pode deslocar naturalmente. Nesse protótipo do drive 13 polegadas era uma coisa que você quebrava. Você quebrava esse lacrezinho e ficava um buraco no disquete, né? Ficava um espaço aberto. Aí se você precisasse gravar de novo, teria que colocar uma fita isolante pra... Miau. Eles foram geralmente no Macintosh, nos computadores ocidentais, para se dizer, e naquele computador maluco da Sony e depois nos MSIs no mundo oriental.
A rigor, o HP 150 da HP, que é um micro bem obscuro, também usava o drive de 3,5, né? Era um micro... na época que o pessoal achava que podia fazer um micro compatível com a MS-DOS sem ser compatível com o IBM-PC. Que era de 83. 88, você acreditava nisso. E, né, a linha de computadores MSX da Sony saiu com... né, Eu acho que o Lisa também foi 13,5. Acho que a primeira geração do Lisa era o disquete Twig. Isso, firma aqui. Enquanto você confirma, eu vou falar aqui. Isso, o disquete Twig era um disquete de 5/4 comum, só que com 2 janelas. Isso. 2 janelas? Ele tinha janela, assim, a janela distante do teu dedo, a janela próxima do teu dedo. Pra você botar o dedo e destruir a mídia. Animador. Adição de drive disquete duplo deck, com 2 cabeças. Verdade, o Lisa usa... A primeira versão usava o Twig e o Lisa 2 já usava 3,5. Inclusive teve uma geração, protótipo dos primeiros Macintosh que usavam também o Twig. Conhecido oficialmente como Apple Fireware. E é óbvio que... Ô César, se desde a começamos a falar de fita magnética já tem os padrões que estão mais corretos que o padrão que todo mundo usa, no disquete também. Caso mais... talvez o mais conhecido seja as famosas unidades 3 polegadas da Hitachi, que ficaram muito mais conhecidas particularmente em um certo arquipélago ao norte de Calais. E somente lá? Porque Sir Alan Sugar usou nos seus computadores. Ele comprou todo o estoque da Hitachi. Mas na verdade não foi só a Amstrad que usou, né? Outro fabricante de computador, não falando da Sinclair, né? Que a Sinclair é mesmo que a Amstrad. Outros fabricantes britânicos também usaram essa bomba de 3 polegadas. O que era natural, porque pelo tamanho que a Amstrad tinha no meio dos anos 80, para onde ela ia, o mercado menor iria junto. Caso você prefira, é possível nos encontrar em diretórios de podcast, onde você pode acessar a partir de um aplicativo no celular, seja ele Android, iOS ou Windows Phone. Nós estamos presentes no iTunes, no TuneIn, no Stitcher, no Pocket Cast e em vários outros diretórios, todos eles a um toque de distância. E seguindo a gente aí, Ricardo, nós falamos do disquete, do mini disquete, do micro disquete, e em algum momento quase surgiu o demi disquete. Jesus, é assustador. Eu lembro de ter visto fotos de disquete nas propagandas da Sharp sobre o Hotbit nas MSX 1000. Esse era o de 3 polegadas. Não, mas eu vi também do de 2,8. Não, eu tô falando de 4. O demi era de 4 polegadas. Ô, cara burro! Nossa. Isso, gente, nem 5 nem 13, fica no meio do caminho, no 4. Nossa. Já falamos do de 3, o de 4 era um projeto da IBM. Eu nunca vi um drive disquete desse aí. E lembrar que do de 2,8 também foi uma ideia de lançar esse disquete de 2,8. Foi um projeto da Mitsumi, que era um grande fabricante de OEM de drives de disquete. Quem viu a época lembra da Mitsumi. E teve uma tal de Nintendo que se empolgou com a ideia e resolveu usar no drive de disquete da Nintendo. Aliás, esse cara, ele é de 2,8 polegadas, mas também é conhecido como 3 polegadas. O disquete de 3 polegadas ele é meio retangular, né? Esse não. Ele também é chamado de disquete de 3 polegadas pelo fabricante, apesar de ter 2,8. Só que ele é mais quadradinho, igual o de 3,5 padrão. Uma mídia estranha. Tinha que ser a Nintendo pra assumir, né? É um disquete que ninguém ia ter. Cabeça da Nintendo, né? Não, teve um fabricante de máquina de escrever também que usou... A Smith Corona. Isso, a Smith Corona. A Smith Corona usou esse cara. A Smith Corona, um banho de alegria... Um mundo de água quente. Na verdade, Smith Corona parece um mundo alternativo onde só temos uma empresa que faz chuveiro e revólver. E cerveja. Cerveja. Já que segundo existe uma cerveja chamada Corona, né? Mas aí cai na situação pra atualmente, né? Que drive disquete. Foi o que a gente falou lá em cima quando falamos de fita cassete. Tem plataformas que só tem fita cassete. E aí, como é que fica? Aí o cara tem que dar o jeito de usar a fita cassete. No modo disquete também. Nós temos 2 casos interessantes. Estamos falando de microcomputadores, que de repente é a única memória de massa de armazenamento que ele tem disponíveis para trabalhar. E nós temos uma outra categoria que não faz parte desse podcast, que é duas, né? A primeira é a categoria dos teclados. Teclados eletrônicos, sim, usar e sintetizadores, tudo. E outros equipamentos musicais e equipamento industrial. Sim, de chão de fábrica, né? Sim, você tá lá com uma máquina que custou alguns milhares de dólares, o teu chefe fala, precisamos comprar disquete para botar na máquina de
programação. Você vai comprar o disquete, você não vai falar pro teu chefe que tem que comprar outra máquina, porque você não tem mais disquete na papelaria. Então, acaba sendo uma solução usar os emuladores de disquete, né? Isso. Particularmente porque, como o Giovanni lembrou, essas máquinas industriais, elas são máquinas que são projetadas para durarem décadas, né, no chão de fábrica. Até porque é o tempo que você vai ter para recuperar aquele investimento e conseguir comprar uma outra máquina. Fora que são gigantescamente pesadas, né? Não é uma coisa que você desmonta e leva debaixo do braço. Então acabou sendo uma solução hoje em dia com os emuladores de drive, né? Isso. O emulador de disquete começou para máquinas industriais e hoje tá meio que se espalhando pelos micros clássicos, né? O emulador de disquete. Aquele francês lá, o Del Nero. O Del Nero. Que fez o HX para as Gotek, o filme do Gotek que ele também distribui, se precisar. O HX 2001, né? E por aí vai. Mas o próprio nome já indica pra gente o ano que começou essa história. Mas enfim, vamos enrijecer esse podcast? Vamos, agora... Chega de falar de disco mole, né? Vamos falar de disco duro. Isso. Agora aumentamos a censura do podcast. Aumentamos a classificação indicativa para 14 anos, que a gente tá falando de coisa dura. Dura. E com o tempo, uma coisa dura que com o tempo cresce. Ai, caramba! Exatamente. Bom, todo mundo é adultinho, todo mundo aqui é maior, vacinado, e sabe que o disquete era bem mais rápido que a fita cassete e que o disco rígido era mais rápido que o disquete. Sim. E que, apesar de não parecer muito, particularmente porque tá pouco na conversa, mas sim, foram muito usados em micros clássicos. O grande problema da unidade de HD naquela época do disco rígido era o custo, né? Que ele era muito alto. Tudo bem, drive disquete também era. Eu lembro, todo mundo lembra na época que você comprava o drive disquete era quase o preço do micro novo. Se não fosse mais caro. Vocês lembram do 305 Hamac da IBM, né? Ele foi o primeiro disco a ter armazenamento magnético num HD removível. Não, gente, não era um HD USB que o cara espetava lá. Era uma espécie de Tupperware onde ficavam as mídias. A panela, né? É panela. O termo é panela mesmo. É um Tupperware, é mais bonito. Mas assim, já em 73, sei lá, em 69, né? Em 73 a IBM resolveu encaixotar a lenda, quer dizer, encaixotar os discos e fazer assim o primeiro Winchester. Só dá uma olhada no vídeo da referência. Você botou o bom, o mau e o feio. Eu ia assustei. Por um momento eu pensei que você ia botar alguma coisa de Supernatural por causa dos irmãos Winchester, mas tudo bem. Eu gosto da referência. 3 Homens em Conflito é um filmão. Winchester é mais faroeste. Mas é porque a geração mais nova vai reconhecer os irmãos Winchester por causa do Supernatural, né? Cara, bom, mau e feio. É bom pra caramba, pronto. É o Dindini, qual dos três é você? Os três. É a trilogia dos dólares, pronto. $800, pronto. Mas esse é um podcast sobre o Western. Um dia a gente pode fazer um sobre jogos de Western, mas não sei quando. Um dia, quem sabe. Pois é. Mas vamos chamar o nosso amigo Alan Sugar de novo. Não é o Alan Sugar, gente. You are fired. Alan Sugar. Porque Shugart e seus colegas da Shugart Associates lançaram o Winchester, conhecido como ST506, de 5 megabytes. Uau! Só que, em vez de uma panela, era do tamanho ali em torno de uma unidade de disquete 5/4. É uma marmita. É uma marmita. A gente fala panela pra garotada ter uma ideia mais ou menos do que seria esse disco rígido de... Assim, gente, imagine que você pediu umas 4 pizzas médias e elas vieram numa caixinha redonda. Era esse tamanho de uma panela de pressão de 7 litros. Um pouquinho maior, calcula. E, obviamente, quando você tem um disco, você tem um problema da comunicação entre o computador e o disco, e a Shugart Associates resolveu esse problema tendo que criar seu próprio protocolo, o Shugart Associates Systems Interface, protocolo SASE. Por volta do ano da graça de 1981. Aliás, junto com a NCR, que era uma fabricante de equipamento para automação industrial e também computadores, acho que nessa época ela não fabricava computadores ainda, mas ela é basicamente uma empresa de automação comercial, ela é tipo Empresa Nacional de Caixas Registradoras. Sim, era amplamente usado. National Cash Registrador, é literalmente a empresa de caixa registradora. E eles tentaram transformar isso num padrão do ANSI, 71. ANSI, pra quem não sabe, uma das organizações determinam padrões para a indústria americana. E essa, assim, ficou no conversa vai, conversa vem, vai, volta, pô, o SAS é legal, mas falta isso, falta aquilo, isso, aquela. Aí, uma versão modificada do SAS
SASE conseguiu anos finalmente virar depois. um padrão 5 anos depois com o nome de Small Computer System Interface. Também conhecido como SCSI. Love is in the air, everywhere I look around. E é interessante que o Macintosh Plus, né, lançado no mesmo ano do padrão SCSI 86, já saiu com a interface para ligar dispositivos SCSI, né? Isso. Enquanto ficava esse negócio do vai e vem com o rascunho do SASE SCSI, da ANSI e do da Seagate, né? um ano antes, Control Data, Compaq e Western Digital começaram a desenvolver, né? Começaram a desenvolveram e completaram e lançaram produtos no mercado, no caso, começando a parte dos PCAT, com o padrão Intelligent Drive Electronics, conhecido popularmente como IDE. Conhecido na boca miúda como IDE, né? E que depois foi designado pela ANSI como AT Attachment. Padrão da Mônica. Padrão da Mônica, ATA. Nossa. ATA. Que aí tem as variações, o paralelo ATA e o serial ATA. Isso, PATA e SATA. Foram alguns anos depois, né? Na verdade, por conta dessa falta de sincronia desses dois padrões brigando na indústria por corações e mentes, isso durou anos. Acho que até hoje dura, né? Foi basicamente até, eu acho, a virada do milênio. Foi até o SATA surgir, o SATA e o... Qual o SCSI? A evolução do SCSI lá? O outro SCSI. E aí, de certa maneira, eu acho que o ATA acabou ganhando pela força, né? Preço, essa coisa toda, volume, e o SCSI acabou meio que ganhando uma sobrevida como base no USB. Que assim, né? No final das contas, essa briga entre ATA e SCSI, originalmente, enquanto o ATA IDE começou a se firmar como um padrão de computador pessoal, o SCSI, ele migrou, ele ficou focado no nicho de servidores e workstations. E no final de contas, como, de certa maneira, hoje em dia, particularmente, você está tendo essa mudança em direção ao armazenamento solid state, então é outro tipo de comunicação que está sendo feita. Aliás, inclusive o solid state tem, entre aspas, assim, vamos botar entre várias aspas, dois padrões, né? Tipo, duas especificações. Uma especificação para que seria a computação pessoal, isso, o perfil de um usuário de computador pessoal e o perfil de um servidor, que são coisas diferentes em produtos. Mas enfim, esse não é um podcast sobre solid state. É sobre disquinho girando e vamos falar sobre o pioneirismo. Até para o pessoal ter uma ideia de como os preços foram caindo. A Corvus System, em 79, lançou a primeira unidade de disco rígido para Apple II, no caso uma unidade de 10 MB, logicamente separada em volumes de 143K, mais ou menos aí o tamanho. Pausa. Gente, faça aí 10 MB dividido por 143 e vejam quantos volumes dão. Até porque estava rodando no infame Apple II 3.3 e que custava a bagatela de $3.530. Não, 5.300. Opa, 5.000? Desculpa, gente. Nossa. Alguém pega uma calculadora aí e vê quanto é que dá em dinheiro de hoje, que não vão fazer isso não. Ricardo, uma Disk 2 custava em torno de $600. Então, assim, se fosse comprar 10 drives, ficaria mais barato comprar um HD. E com 10 drives você não teria 10 MB. Em 81, a Apple lançou seu HD, Apple Profile, com 5 MB ao custo de, então, $3.499. Aliás, quem quer apostar comigo é que era um ST506 dentro dele? No caso, lembrando que a unidade foi criada para o Apple III e a controladora para o Apple II teve que esperar surgir o Pro 2 para sair junto com ela. Ela saiu 2 anos depois, quando a Apple pegou tudo aquilo que era bom do Apple III e portou para o Apple II. O Pro 2 e o Pascal estavam no pacote. Isso. Aliás, César, como recordar é viver... Se o Apple III for um sucesso, o Apple II para de ser vendido em 6 meses. Vocês lembram que a gente comentou isso em algum episódio lá atrás. Bom, em 84, né, a Percom estava com HD de 10 MB para Apple II na rua ao simpático precinho de $1.220. E em 89, a Chinook lançou o CT20C, que permitia ligar um disco rígido SCSI de 20 MB, né, 20C 20 MB, diretamente via SmartPort num simpaticíssimo Apple IIc. E além disso, óbvio, a partir do momento que a Apple embarca de cabeça no SCSI com o Mac 128, ela disponibiliza também interfaces para Apple IIe e para o Apple IIGS, interfaces oficiais. É óbvio que muita coisa em disco rígido foi lançada para Apple II por causa, inclusive, de VisiCalc, mas não só, né? Depois Apple Works, né? Depois Apple Works, mas não só para Apple.
Os próprios sistemas CPM, lá com o Buzzer 100, eles já tiveram controladoras para HD, e a própria RadioShack, ela tinha um modelo, aí vou ter um manual técnico aí de um drive de 5 MB, que eu também acho que é o ST506, que funcionava tanto no TRS-80 modelo 3, aquele jeitão CP500, quanto no TRS-80 modelo 1, que é aquele módulo de expansion que dava problema. Até onde a gente saiba, ninguém espetou um HD na porta IEC do Commodore 64. No, God! No, God, please, no! 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 Bom, aquele negócio, os preços caem. Mais ou menos na metade da década de 80, os discos rígidos começam a se tornar ubíquos nos computadores pessoais. Esse processo só terminou nos anos 90. E isso significa que os micros lançados nesse período já vêm pensando em interfaces para disco rígido. Se não vem com uma, vem com algo pronto para espetar uma. Não. Isso. Começando aí pelo último filho do Jack Tramiel, né? Atari ST, que vinha de fábrica com uma interface chamada CSI, também conhecida como DMA Port, já que é ligada diretamente ao controlador de DMA. Faltou aqui coraçãozinho de DMA também. Faltou, né? Pode esquecer. Faltou. E a CSI era usada para a conexão de unidade de disco rígido. E depois os TT vieram com interface SCSI já padronizada. Acho até, César, que a série Mega já vinha também com SCSI, mas eu não tenho certeza. E os últimos modelos já haviam sido trocados para a interface ATA. Interface da Mônica. /IDE. É diferente no caso do Amiga. O Amiga demorou. Vamos aqui citar que o Amiga 1000, ele tinha que dar o boot por disquete, né? Ele não tinha uma ROM. Sim, foi bootstrap pra poder chamar ROM, né? Ele não tinha uma ROM de boot. Você tinha que botar o disquete de boot para poder carregar. O Amiga 500, ele não tinha suporte à interface de HD, o 500, embutido, era por fora. Só o 2000 tinha uma interface SCSI, o 2000 e 3000, que eram espetadas no barramento da máquina, não eram na placa, eram ADD-ON. Só vieram a ter nos Amiga a interface de HD a partir da série 600, 1200, 4000. Aí todos eles já com interface IDE padronizada na placa, na arquitetura. Mesmo assim, eu vou contar um segredo pra vocês, assim, não foi bem pronto para usar, tá? Alguns Amiga 600, não sei 1200, mas com certeza os 600, eles vinham com uma versão da ROM que não tinha suporte a boot pela interface IDE. Você tinha uma máquina com a interface IDE até poder botar um IDE lá dentro, instalar o sistema operacional, mas você teria que dar o boot por disquete. Muito inteligente, Flipper. Parabéns. Na verdade é o seguinte, a versão da BIOS do 600, a Commodore fez uma lambança. Bom, não seria Commodore se não fizesse uma lambança federal em algum momento. Assim, pelo menos pro 500, até pros outros, você tem uma profusão de interfaces disponíveis, e aí vale a pena consultar o Amiga Radio Database, assim, não só SCSI, não só IDE, como também SASI. E algo também aconteceu na Inglaterra, com os Acons Archimedes, que originalmente vinham com SCSI, e os últimos modelos, tipo o A3200, vinham com interface IDE. Já foram botando interface IDE quando elas começaram a ficar mais confiáveis e mais baratas, né, Apple? Pra lembrar que a Apple, ela só desistiu do SCSI, que você falou, né, César? Ou embarcou de cabeça no SCSI, eu acho que só nos coloridinhos, só no G13 coloridinhos que ela abandonou de vez o SCSI. E ainda assim, né? O SASI foi esquecido, né? É que ela vem com aquela pergunta curiosa. Você acha que o SASI foi esquecido, né? Em detrimento de alguns fugidos que são compatíveis, pente de memória, ainda tem um uso, muito pouco. Mas foi esquecido no Ocidente. Mas os japoneses fizeram a hashtag coraçãozinho, né? SASI Forever, e foram que foram com o SASI. 68000, tudo bem, 68000 ele foi lançado em 87, foi um dos últimos computadores a sair de fábrica com drive de 5 quartos e vinha com interface SASI em alguns modelos. Na verdade, os modelos que foram lançados entre 87 e 90, todos vinham com interface SASI. E, claro, a própria ASCII, no C90, né? No Japão, ela lança para o MSX a HD Interface, também uma interface SASI. E o curioso dessa história é que os japoneses eram realmente fãs de SCSI. Não sei como é que essa maluquice de segurar o SASI em algumas linhas de computador, não sei se foi preço, estoque, ou era mais devagar, né? Porque assim, na década de 90, até quem tinha um PC no Japão, o cara tinha uma controladora SCSI e um montaréu de dispositivo pendurado no barramento. Aliás, vamos falar muito rapidamente já que a gente falou de japonês, vamos falar de SCSI IDE no MSX, porque afinal de contas a pauta é nossa, a gente gosta de falar de MSX, e não gostou, faça um podcast. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, moro?
Além da interface SAS e da ACE, Posteriormente, pelo menos somente na Europa, né, chegaram a existir por lá as HSH, as MAC e o MSX Club Golden, que usavam todos eles a Honda Novax, e eram baseados no controlador da Western Digital, WD-33C93A. Ainda na Europa, havia a interface BERT, que usava um controlador da Zilog, o Z5380. E, para facilitar mais ainda a vida, né, de volta para o Japão, a Mega SCSI, que era baseada no controlador Fujitsu. O que você tinha para MSX em particular eram as interfaces SCSI. Então você tinha da Novax, da HPN, você tinha da Club Golda, que eram dos grupos de usuários desenvolvidos lá, porque basicamente o chipão lá fazendo o controle por um micro com a capacidade de processamento baixa, velocidade mais baixa, acabava sendo mais interessante o uso das SCSI. A IDE mesmo surgiu para MSX bem depois, que foi um projeto do Henrik Djurwald, que era um dinamarquês que trabalhava com MSX. Ele fez o projeto inicialmente para Sennheiser, na Suíça. Depois foram feitas versões novas, foram versões a partir da Ciel, da Ademir Cachano, a da Tecnobyte, que eles introduziram o esquema de você ter também uma Maper ali dentro. Então com isso você poderia rodar o MSX-DOS 2 e coisas do tipo. Já que a gente voltou a falar de IDE, da interface da Mônica, vamos dar uma esticada e falar também de outras interfaces, não só para MSX, para outros computadores também. A CFFA, né, que é a Compact Flash for Apple II, que originalmente era uma interface para você espetar um cartão CF no seu Apple II e poder utilizar volumes ProDOS para copiar arquivos. Às vezes acho que a própria interface é um projeto aberto, né, que a Tecnobyte também andou distribuindo. A Classic IDE da Tecnobytes é baseada na CSFA, não é a CSFA 3000. A CFFA 3000 é um outro projeto, é uma evolução da CFFA comum para os mesmos Apple II, para a mesma linha, porém ela esse projeto não é aberto, né? CFFA 3000 não. Um dia que ele vai abrir. Geralmente ele abre. É um outro projeto, assim, não é só uma interface de IDE, ela é uma controladora de disco e emulador de flop, então ela tem uma série de outras coisas. O pessoal do TRS-80, a gente falou em cima que eles tiveram aqueles HD marmita. Na época eles também têm uma interface, acho que é a HD interface o nome dela, permite que você ligue, hoje em dia um compact flash, na verdade, dentro do seu TRS-80 normal. O pessoal do Color tem uma interface IDE específica, inclusive eu tenho uma aqui, é o truque que eu estou fazendo no Brasil. Eu lembro quando foi feito. Porém, começou na década de 90, a Burke e Burke, elas desenvolveram uma interface chamada Coco XT Interface HD, acho que é rima não intencional, em que permitia que você ligasse um HD ST, um HD de XT, né, esses ST qualquer coisa, LLMFM, diretamente no seu Coco. Botar um marmitão, né? Pro vento não levar seu Coco. Eu acho até que o Daniel Campos tinha comprado uma interface dessa, não sei se ele ainda tem ela. Nossa. No Spectrum nós temos a DivIDE e uma série de outras. É um projeto aberto também. Existe aquela interface também de IDE pros Atari 8-bit, que eu não lembro o nome. O Atari 8-bit tem uma interface, eu tenho ela aqui, qual é o nome dela? A idade é uma coisa fantástica. Porque também agora tem outros modelos, né? Tem até o projeto, acho que é do Lotarek, né? Aquele polonês. O Lotarek tem um projeto que ele vende, é um outro redesenho. Tem interfaces com cara de interface. O que isso quer dizer? Ela, se você espeta e fica aquela placa verde pendurada na sua máquina. Nossa, mãe, aquela coisa grandalhona, e feia. Tem tá aqui, a da Atari Max, a MyIDE. O Lotarek ele vende uma chamada Side 2. Basicamente é quase o mesmo. Nossa, tem uma foto aqui no Google, do Chad, inclusive, Nightfall Crew. Rise from your grave. É um Atari 800 que tem uma interface que espeta no slot conector traseiro de interfaces do Atari 800 e que tem um HD de notebook espetado. Teve gente fazendo umas gambiarras, assim, botando HD, a limitação do IDE, por exemplo, de 50 centímetros, que aí o cabo curto, ligar o HD, tinha que ligar a fonte e tudo, isso aí acabou mantendo o padrão e o pessoal usando o padrão, mas migrando para usar o Compact Flash, né? Porque na prática funciona como se fosse um HD IDE, né? A própria CFFA, eu acho que tanto a primeiro modelo quanto a 3000, ela tem uns parafusos na placa, que se você não prestar atenção, ela passa desapercebido para você. Mas se alguém falar para você prestar atenção nisso, você vai entender o que é aquilo. É para você parafusar o HD ali. Um HD de notebook, claro, não um de 2 polegadas, não de 3. Mas acabou que a maioria acaba usando Compact Flash, ou em projetos mais recentes acaba usando o cartão SD, né? Assim, a vantagem do Compact Flash é que, assim, basicamente, a circuitaria que você precisa usar para usar numa interface paralela ATA é mínima. Quem já viu
um adaptador IDSF sabe. Não tem nada ali. Aquele circuito ali é basicamente conversão de pino. Nem circuito exatamente aquilo ali. Mas é um adaptador daquele conector por um conector maior. Só isso. Um jumperzinho pra marcar master e slave e acabou. Não tem muita dificuldade nesse meio do caminho. SD é mais complicado. MMC é mais complicado. CF, onde você espeta um HDATA, você espeta um CF na prática. Porque o SD, se não falei a memória, ele é serial. É um dispositivo que você conecta e transfere informações. Literalmente é um caso aí, mas enfim. A gente tá se coçando desde o começo do episódio. Vamos logo para eles? Vamos. Os meios esotéricos, né? Os meios esotéricos, gente. Nossa. Agora toca até pavão misterioso nesse podcast. Agora, cara, nego usou. Eu vi história pra só usar, a gente vai falar mais à frente, as fitas de vídeo cassete pra salvar. Mas vinil, LP. Gravava o FlexiDisc, né? Gravava uma série de programas e distribuía na revista. Vinilzão? Bolachão. Bolachão bonitão, nossa. Acho que em São Paulo deve chamar o bolachão de biscoitão. e é um chamado bolachão, né? É uma discussão de vinil. No caso, o exemplo que a gente tá vendo aqui são 5 programas. Sim. Não era o vinil long play, era um de compacto, né? Não, era 33 RPM. Jesus, era o bichão grandão, aquela prancha. Era a prancha de 33. E vinha encartado com uma revista, meu Deus do céu. Não, esse em particular só viu LP. Free Programs fala 71 Spectrum, BBC, VIC-20 e PET. Lado A para 2, lado B para outros 2. Aqui, ó. O nome dos programas e o que tem. O lado A era um programa para 81 Spectrum e para BBC Micro. E no lado B, para VIC-20 para Commodore PET. Era para separar para eles não brigarem, né? Sim. E você poderia ganhar um link, se você literalmente ganhar um computador que não tinha o software no LP para você rodar, né? Nossa. Eu acho que mais... Não chega a ser mais... Provavelmente é uma maneira de compartilhamento, aí fica pela curiosidade. É uma forma de fazer broadcasting, né? É isso, fazer broadcasting. No Brasil tivemos o caso, né, do Clipe Informática, da Rádio USP. Sim. Duas matérias, né? Uma do Kotaku, inglês, e da Ars Técnica. O primeiro fala da pessoal na Iugoslávia, e o segundo fala da Finlândia. E, na verdade, tem um terceiro caso, é citado no documentário... Até fiquei tentando lembrar onde que eu tinha visto a referência, e acabei achando por acidente. É citado no documentário Moleman, sobre Democine, na Hungria. Uma rádio também transmitiu o programa de computador em certos horários. Claro que não era meio-dia, gente, por favor. Tua mãe tá lá fazendo o almoço, vê aquele código de computador passando pelo rádio. Não ia ser aquele, né? Enfim, mas, com curiosidade, vou colocar os links aí pra quem quiser ler. E, voltando aí ao começo, quase ao começo, né? Meio magnético. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. Alguns meio magnéticos. Isso foi uma coisa curiosa. Houveram alguns experimentos interessantes com relação é uma coisa específica da primeira metade da década de 90. Sim. O primeiro deles que eu te comentar era o Floptical, né? Eu lembro de ouvir falar do Floptical, que era basicamente... Eu lembro, sabe aqui, da uma matéria do Informática, etc., do Jornal Globo, falando sobre eles. Sim. Eu acho que eu vi isso numa PC Compute, eu não lembro. Que a ideia era o quê? Era um drive de disquete, só que a cabeça era alinhada por um meio ótico. Então o alinhamento da cabeça, o posicionamento da cabeça era muito mais preciso porque era feito com o facho de raio laser. Conclusão, você conseguia gravar naquela mídia específica que chegava a 21 MB de dados. E a mídia simplesmente era um disquete de 3,5. Ele era totalmente compatível, o Floptical original foi um projeto da 3M, ele era compatível com o disquete padrão, a mesma caixinha, né? Mas eles tiveram problemas por conta do disquete Macintosh, que tinha aquele sistema de gravação diferente, que permitia ocupar mais o espaço da mídia. Aí o cara comprava no Macintosh dele e não funcionava. Mas ele não lia os disquetes dele.
E daí acabou vendo uma derivação do flop que acabou saindo desmembrando em 2 dispositivos que foram populares no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que era o Zip Drive, com os Zip Disks da Omega, inicialmente de 100 MB, depois tendo 200, acho que era 200, 250, depois os 700, 250, depois os 700, chegaram no finalzinho, os estertores do Zip Drive teve os 750. E aí também tem derivação o Jazz Drive, né, que cabia 1 GB e os últimos cabiam 2. Tinha aquela unidade, qual é aquela que você teve, Giovanni? Orb, né? O Orb é de 6 GB, 6.5 GB, mas ela teve um problema de briga judicial com algum fabricante aí por conta de patente. E você tinha também o Super Disc LS120 da Imation, ou seja, 3M, que aí ele era plenamente compatível. Basicamente você substituiu o drive de disquete de 3,5 por um drive de LS120, então você conseguiria ler discos de 720K, 1.44, 2,88 e nos discos específicos do Super Disc você tinha capacidade de colocar até 120 MB de dados. Tinha o mesmo tamanho do disquete 3,5, porém ele tinha um formato completamente diferente. Eu tenho disquete lacrado deles aqui. Só não sabe pra que vai usar, né? Eu vou guardar no meu caixão. Tem gente que... Eu lembro que na época que começou a falar do LS120, teve gente preparando até disco de boot para MSX, usando porque você ligava no barramento IDE, né? Uhum. Na verdade, tanto o Super Disc quanto o Zip Drive acabaram sendo atropelados pelo barateamento dos meios óticos. Sim, sim. Embora o meio óptico não fosse um substituto perfeito, porque o CD-RW só foi ser popular depois, ainda assim, o rewrite table de CD é um negócio quase gambiarra. Eu acho que acabou... César, não é gambiarra não, você vai dispara o laser e usa um ímã pra mudar a cara da mídia. Isso não é tão gambiarra assim. Não. Eu acho que acabou na prática foi que o ainda resistia, particularmente da parte de regravação, começando atropelado com a popularização do USB. E aí quando o NAND ficou barato, nessas coisas que a gente chama de pendrive, foi o fim de tudo que acabou para todo o resto. Enfim, nos meios óticos, só para citar, até porque praticamente foram desconhecidos nos micros clássicos, CD, DVD e seus derivados. Não, teve aquele MSX lá com CD embutido. Teve 3 MSX protótipos mostraram com CD embutido. Serviu de nada, mas tudo bem, protótipo. Né? E, óbvio, vamos citar aí os meios magneto-ópticos. Só uma coisa, a gente não falou rapidamente o Laserdisc, né? Que tinha pra BBC Micro e MSX, né? Foi o único caso, acho que óptico, né? O Laserdisc. O Laserdisc, né? Que é o avô do DVD, que foi usado tanto no MSX quanto no BBC Micro para armazenamento de dados. Então você ligava, tinha aquela unidade, botava aquele bolachão óptico, aquele espelho redondo, e aí você carregava e usava o computador para controlar o LD. Você podia usar para 2 coisas, para ler conteúdo ou só para tocar vídeo. No caso da aplicação dos Pioneer para fazer joguinhos, para você jogar aquele joguinho de nave, jogar o Badlands, ou jogar o Jokenpô pornô, né, o joguinho lá de... a alegria do tiozão do Pachinko. Isto é a maior putaria! Putaria! Os meios magneto-ópticos é uma mistura meio que tem uma certa similaridade com os CDs do DVD-RW, mas tinha o Drive MO, que eu lembro que até a Panasonic fabricava o MO, que era magneto-óptico. E a curiosidade é que os Next, aquelas máquinas que o Steve Jobs fez depois que saiu da Apple, né, os cubos pretos, usavam drive GMO. Tinham capacidade de 600 megas, se não me engano. Acho que os primeiros eram de 80 mega. Algumas, eu cheguei a conhecer uma empresa que fazia backup num MO. Eu lembro de ter visto gente usando no anúncio do Next, eles usavam drives MO, cabiam 600 megas. Eu lembro de ter visto isso no anúncio, no jornal. Deve ter sido os primeiros e os únicos que trouxeram drives MO de fábrica, né? Talvez alguma outra workstation tenha usado algo parecido. Mas eu realmente eu desconheço. Na seara dos esotéricos, já temos também o Johnny Mnemonic. Pra quem não sabe, é o conto do Philip K. Dick. Não, é do Johnny Mnemonic, é um conto. Não, desculpa, do William Gibson. Desculpa, errei. É do William Gibson. Na verdade, existem 2 referências pro Johnny Mnemonic. O conto, que acho que é um conto de uma página, e uma citação da Molly no Neuromancer, em que ela conta do ex-namorado dela, o Johnny, que fazia esse trabalho de ser um pendrive ambulante e que um belo dia foi fatiado por um ninja. Só uma coisa, era mais do que uma página o conto.
Eu li o conto, era um pouco mais. Ele era, acho que dava umas 5 a 10 páginas, mas era realmente um conto muito doido. E aí a história, é incrível como conseguiram esticar mal a história e transformar num filme de 2 horas. Lembre-se do seguinte, Tese 300 de Esparta, ele é citado em 2 páginas do quadrinho Sin City, ele é esticado num meu Deus, Frank Miller, num quadrinho específico, e esticado mais ainda num filme. 2 filmes. 2 filmes. Fizeram 2? Meu Deus. 2. Fizeram o prequel do 300, a Ascensão do Império. Não é o 299 não, tá? Eu sei 98. Exatamente. Mas é aquele negócio, né, cara? O Hobbit virou 3 filmes de 3 horas. Jesus. Não me lembre disso, por favor. Né? Tá lá. Mas voltando assim, lembrar que o Neuromancer é de 84 e o filme do Johnny Mnemonic, que é de 94, 95, também tá no nosso ponto de corte. Então, tecnicamente, o Johnny Mnemonic é retro. Mnemonic é retro. Por mais que ele armazene 80 GB. Uma coisa que eu não tô vendo é a gravação em fita de videocassete. Os backups em fita cassete? Em fita de vídeo. Em VHS. Inclusive teve um videogame, eu não vou lembrar qual é o modelo. Eu vi na exposição do Museu do Videogame Itinerante. Tinha um videogame que usava fita de vídeo para carregar software. Eu lembro de ter visto lá na exposição. Qual é, eu não sei. E eu lembro que o pessoal usava, fazer umas adaptações para poder ligar videocassete. Eu lembro de ter lido isso em matéria de informática, etc. Para ligar videocassete no computador, usar a fita de vídeo para gravar dados. Console de videogame que você podia apagar o batizado da sua prima era o Action Max. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Ele usava um processador chamado um HD 401010 que eu nunca ouvi falar. Aliás, tem em algum lugar depois, adiciona. Acho que a gente citou, não sei se não citou. Vamos colocar? Texto da Vice. Eu vou jogar no show notes, depois você bota aí no show notes, Giovanni. Nosso amigo Lazy Gamer Review, ele fez um sistema de backup de um PC com Windows numa fita de vídeo. MS2 6.22 Windows 3.11 backup. Exatamente. Nossa. O backer, né? O pessoal só fez backup em fita de vídeo. Boa sorte depois para recuperar isso, mas tudo bem. A primeira regra do backup é você torcer para nunca precisar recuperar o backup. É interessante a definição que está na matéria no Vice. É um exemplo de uma tecnologia dos anos 90 que era um trambolho, que era meio confuso, meio sujo, mas funcionava no final das contas. O adaptador custava $60, a fita de vídeo na época custava $2, $3, então não tinha videocassete, plugava, ligava e vambora. E pior, tinha drive para o Windows 95 ou ele foi direto no 3.11? Não, só no 3.11. Não funcionou no 95, ele tentou. E permitia gravar 80 MB de dados. O Johnny Mnemonic é mais eficiente. Cabia bem mais gigas, né? No total, acho que ele cabia 300 e poucos gigas. Não, o Johnny Mnemonic 80? Não, era 300 e pouco ele cabia, porque ele conseguia caber mais, porque ele apagou memórias dele. Acho que era 300 e pouco. 80 era o que estava sobrando. Ainda tem um 2x aqui, você sabe que seja 2x. Aumentava a compressão. O mundo deu bilhões de voltas e todo mundo ficou sólido, né? Voltamos pro estado sólido, né? Que é o que a gente tem hoje, né? Cartão SD, todo o resto. Mas antes dessa proliferação de solitude, nós também tivemos uns sólidozinhos na época, né? Você tinha os cartuchos, tipo os próprios micros, né? Os que tinham cartuchos. Software, né? Os que tinham cartucho. Você tinha os bicards, que foram usados com adaptador no MSX, mas muito fortemente no videogame da NEC, no PC Engine. Tinha as interfaces. Na verdade, ele era um encapsulamento diferente para ROM, né? Tornava o cartucho mais barato. Tinha um adaptador e tinha um joguinho lá, tinha o bicard. Você usar. Tem os PCMC, né? Aquele padrão. Aquele cartão Creuza lá que você também tinha, né? Aquele cartão tem com bateria. Qual é o nome? É o S-Card. Geisa. Era Geisa, eu acho. Tem o Geisa, esse aí, que foi usado em alguns MSIs, nos Captain. O PCMC, ele foi usado na família NC, da Amstrad, para armazenamento. No Amiga 600 e 1200. O 600 também? Eu só achava que só 1200. Então, os dois tem. E eu acho que só, não lembro de mais nenhuma. E no Newton, se vocês quiserem. O Newton é retro, né? O Newton já virou retro. O Newton já virou retro. Ele tá dentro do nosso ponto de corte. Então ele pode. Mas o E-Mate não. Não. Notebook da Barbie não. A gente se recusa a falar do notebook da Barbie. Da Barbie não, da Batgirl. A Batgirl é legal, Barbie não. Mas enfim, vamos terminar, né? Depois a gente, puxando aqui de cabeça, acabamos o podcast. Pois é, já armazenamos muitos dados aí, né? Diferentes formas, formatos e formatações. Nem fala. E, enfim, a gente deve ter esquecido alguma coisa, mas aí alguém vai lembrar a gente. Torcemos pra isso. Né? E, bom, a gente volta no Repórter Retro. Volta agora neste
mês da graça de fevereiro de 2018. Sim, Olha. voltamos no episódio 34 do Repórter Retro, né? E a gente, Giovanni, Oi. eu sei que tô sendo chato, mas conseguiu recuperar aquela fita cassete com o gerador de pauta? Tô fazendo backup no Johnny Mnemonic. Vai demorar um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Eu falei pra você que era pra dar prioridade pra recuperação do cassete do gerador de pauta. Olha, manda acelerar o Betamax. Ai, meu Deus do céu. Pra que a gente foi comprar um Betamax? Tava barato. Mas não brinca não, que outro dia eu achei em leilão à venda vários gravadores de Betacam. E é sério. Bom, enquanto a gente não termina de gravar, né, não termina a recuperação, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente volta no 84 em março. Não sei com que ainda, porque, né, a gente tem que sair dessa confusão toda que a gente se meteu. Aham. Calma, restaurar backup é que nem engenharia de foguete. Tá bom. Da Challenge. Da Challenge, da Discovery, da Columbia. Da Columbia. Não, na verdade a Columbia, o problema foi reentrada. Não foi a Challenge mesmo. Calma que vai dar certo. Beleza. Então, gente, até março e por enquanto é isso. Até mais. Valeu, povo. Até. Tchau. Retrocomputaria. Baixos teores de alcatrão e nicotina.